7 anos, o maior intervalo entre dois álbuns de estúdio dessa banda, que nesse ano de 2025 completa 60 anos desde a sua primeira formação. Eu estou falando de quem? Scorpions Rock Believer, esse álbum fantástico de 2022, nessa edição deluxe com 5 faixas bônus, que a gente vai ver hoje aqui no canal dissecada, hein? Roda a vinheta. Rock Believer dos Scorpions, um grande lançamento de fevereiro de 2022, aquele álbum que conta com a participação de Mikkey Dee na bateria, o primeiro álbum dele na banda, né? E que muita gente às vezes torce o nariz para determinados álbuns dessas bandas assim com mais de 40 anos de carreira, porque às vezes demoram muito para lançar um álbum e quando lançam não é aquilo que a gente esperava, né? Mas eu posso afirmar para vocês com certeza que esse álbum Rock Believer me faz lembrar os Scorpions no seu auge ali nos anos 80, né? Aquela época de ouro, né? Daqueles álbuns Blackout, Love at First Sting, né? Aqueles álbuns assim fantásticos ali que é para você ouvir do início ao fim sem pular uma faixa, né? E esse álbum, Rock Believer, realmente me traz isso, né? Um retorno às raízes. Até porque a gente sabe que essas bandas com muitos anos de carreira, a gente sabe que o seu período de criatividade depois de um certo tempo desaparece, né? E então a gente tenta comparar os novos lançamentos com aquela época de ouro e a gente sempre fica assim um pouco decepcionado porque esperava mais, né? Mas na verdade é que toda banda também amadurece, né? Tem outras criatividades, né? E tende a transformar ali o som da banda e tende a não agradar muita gente mais fervorosa, né, por assim dizer. Mas esse álbum Rock Believer realmente me fez lembrar a época áurea dos Scorpions, né? Mas antes de falar sobre esse álbum, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 2015 foi quando eles tinham lançado o seu 18º álbum, né, o Return to Forever. Esse álbum foi o último álbum com o baterista James Kotak, e a turnê desse álbum foi que originou a turnê dos 50 anos da primeira formação da banda, né? Para quem não sabe, os Scorpions, apesar de seu primeiro álbum ser de 72, a banda existia desde 1965. Bom, James Kotak participou da turnê até o finalzinho ali de março, quando ele foi convidado a sair da banda por conta de problemas que ele tinha com o alcoolismo e tudo mais, né? Também algumas polêmicas nas redes sociais, então ele foi convidado a sair. Só que o último show dele foi um tanto estranho, porque foi um show onde Klaus Meine já não estava se sentindo muito bem, mas forçou a barra ali para poder fazer esse show. Mas logo depois de finalizar a quinta música, eles tiveram que encerrar o show porque Klaus Meine estava muito mal, né? Então esse aí foi o último show com James Kotak na bateria. E um mês depois, ali no finalzinho de abril, né, Mikkey Dee foi convidado ali para poder concluir os shows restantes que estavam marcados, né? Então ele começou ali, o primeiro show dele foi numa residência que eles fizeram em Las Vegas, né, ali no iniciozinho de maio de 2016, até que em setembro ele foi definitivamente, oficialmente, né, declarado como membro dos Scorpions. Bom, eles fizeram várias turnês ali, né, comemorativas do álbum Crazy World, por exemplo, ali em 2017, né? E nada de lançar disco novo, né? Até que em 2020, eles fizeram shows até março de 2020, até que veio aquele caos mundial, né, chamado pandemia, e eles tiveram que encerrar a turnê por ali. Bom, eles começaram a ter ideias de gravar um novo álbum, pensaram até gravar ele remotamente, né, num estúdio em Los Angeles, e eles na Alemanha pensaram em gravar isso remotamente, mas a coisa não foi adiante. Então as coisas foram muito devagar nesse ano de 2020. Eles chegaram a lançar um single chamado Signs of Hope, ali no finalzinho de abril de 2020, justamente ali falando sobre a época da pandemia. No final ali de 2020 eles chegaram a lançar a faixa Wind of Change com um artista japonês chamado Yoshiki, né? Foi a primeira vez que eles modificaram a letra da música ali, baseando nos fatos que estavam acontecendo
ali na guerra da Ucrânia. Então as coisas andaram muito devagar até que em 2021, em agosto de 2021, aparecem eles no YouTube, no canal deles, ensaiando em uma grande sala, né, de estúdio, e informaram no final de setembro o lançamento do seu novo álbum, que era o tal do Rock Believer. Juntamente com esse comunicado, eles lançaram logo de cara o primeiro single desse álbum, né, que foi o Peacemaker, ali mesmo em setembro de 2021. Mas o álbum só veio ver a luz do dia só em fevereiro de 2022. Bom, Klaus Meine destaca nesse álbum a faixa Seventh Son, também uma faixa belíssima, uma faixa até um pouco mais longa. Ela faz lembrar um pouco aquela época daquela música China White, do álbum Blackout, né? Então é uma música assim, bem com sons assim meio orientais, uma faixa muito bacana mesmo, né? Bom, eles também chegaram a disponibilizar no canal deles no YouTube vários vídeos, né? Um documentário assim de 3 vídeos falando do processo de gravação do álbum, também foi uma coisa assim bem bacana, né? Bom, esse álbum ele tem várias versões disponíveis, né? Tem a versão mais simples com 11 faixas apenas, tem essa versão que eu vou mostrar para vocês, que é a versão Deluxe, que vem com 5 faixas inéditas, né, como bônus, e ainda existe uma outra versão que é a japonesa e a francesa, que vem com mais outra faixa a mais, né? Limitadíssima essa versão. Eu, por exemplo, nunca vi essas 2 versões assim na mão, né? Mas é um álbum que remete àquela época dourada dos Scorpions, né? Bom, e a turnê do álbum Rock Believer foram aproximadamente 91 shows que eles fizeram. Começou logo ali em março, abril de 2022, fizeram ali uma residência ali no Planet Hollywood, nos Estados Unidos, e depois disso eles embarcaram direto para a Europa, onde eu tive a oportunidade de assisti-los em Lisboa, no Altice Arena. O show que estava marcado para o dia 10 de maio teve que ser cancelado e transferir o show para o dia 18 de julho, que foi o último show da leg europeia, né? Porque eles tiveram que cancelar por conta do Matthias Jabs, que estava com algum problema no braço, que não estava conseguindo, não sei se tinha inchado a mão dele, não sei o que foi acontecer, mas eu não lembro direito o que foi, mas era alguma coisa referente ao Matthias Jabs, né? E a banda excursionou pra caramba, né? Como eu falei, foram pouco mais de 90 shows, e depois, em 2023, a banda chegou a retornar novamente em Portugal, onde foi o último show da banda, que foi na cidade de Braga. Esse show eu não fui porque eu já tinha assistido eles um ano antes, né, no Altice Arena, e eu vi que o repertório era basicamente o mesmo, né? Showzaço, como sempre, né? Scorpions nunca decepciona. Tocaram músicas desse álbum novo, como também tocaram músicas de grande sucesso daquela época de ouro deles, né, dos anos 80, também tocaram alguma coisa dos anos 70 e 90, mas foi um show muito bom. Na Europa, por exemplo, alguns shows da turnê contou com banda de abertura a banda do filho do Ed Van Halen, né, o Mammoth, enquanto que nos Estados Unidos contava como banda de abertura o Thunder Mother e o Whitesnake, que estava fazendo a sua turnê de despedida também, né? Mas o que a gente tem hoje para mostrar é os Scorpions. Então vamos ver o que tem dentro desse álbum? Vamos lá? Bom, então aqui está o nosso álbum Rock Believer dos Scorpions, nessa versão deluxe, dupla, 2 LPs, e aqui já mostrando logo de cara, ele é gatefold, mostrando aqui a banda com o nome do disco, né? As cores preta e branca, símbolozinho dos Scorpions. Só para lembrar aqui, ó, que ele vem nesse plástico e tem esse adesivo aqui, esse sticker. Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas tá dizendo aqui o novo álbum Rock Believer, 2 LPs, 16 faixas, 180 gramas, gatefold no vinil preto, incluindo Rock Believer, Peacemaker, que é o single, e When You Know Where You Come From. Bem bacana isso aqui. 16 faixas porque ele vem com 5 músicas bônus diferentes da versão standard. Bom, aqui nós temos o primeiro disco, que vem com esse símbolo aí do Rock Believer. Aqui ao lado vem os equipamentos que os integrantes usam. Aqui nós temos as guitarras que o Matthias Jabs usa,
Como vocês podem ver, bastante coisa, né? Não só guitarras, como amplificadores e cordas. Rudolf Schenker também. Aqui nós temos o Pavel Makvoda, né, que é o baixista, e o Mickey D, né? E mais alguns agradecimentos aqui para as empresas que fornecem equipamentos para a banda, né? Bom, aqui atrás nós temos as letras das músicas, com algumas fotografias da banda, né? Na parte branca, que é o nosso lado 1, nós temos Gas in the Tank, Roots in My Boots, Knockin' Dead e Rock Believer. E virando aqui, de cabeça para baixo, nós temos no lado 2, no lado B, Shining of Your Soul, Seventh Sun, Hot and Cold e When I Lay My Bones to Rest. Vamos dar uma olhadinha aqui no selo. Bom, o selo do lado 1 é um selo branco, como vocês podem ver aqui, né? Certo? E aqui o selo do lado 2, que é na cor preta, justamente fazendo referência ao nosso encarte, né? O lado 1 em branco e o lado 2 na cor preta. Bom, aqui nós temos ainda o segundo LP, começando por aqui, ó. Nós temos no lado C, começando o lado C com uma faixa bônus, a Crossing Borders, que não tem no lançamento original, tá? Depois vem o hit Peacemaker, né, que foi o single desse álbum, né, a música que serviu para divulgar o álbum. Depois Call of the Wild e fechando o lado com When You Know Where You Come From. No lado D, ou lado 4, como preferir, nós temos todas essas músicas bônus, as 4 músicas bônus do lado D, mais a Crossing Borders, são as 5 faixas bônus que vem nessa versão deluxe. Começando então com Shoot For Your Heart, When Tomorrow Comes, Unleash the Beast e When You Know Where You Come From, numa versão acústica diferente daquela que fecha o lado C. E aqui do outro lado também nós temos mais alguns agradecimentos, como vocês podem ver aqui, ó, agradecimentos e os créditos do álbum, né, dizendo da produção, né, dizendo a formação da banda, né, os solos de guitarras, quem que fez cada solo de guitarra, né, onde foi gravado, muita informação bacana aqui. E aqui nós temos o selo do nosso lado C, em preto, e o selo do nosso lado D, que é em branco. E aqui para finalizar, mostrar aqui a parte de trás, a contracapa do nosso álbum, onde nós temos aqui uma foto da banda, né? Matthias Jabs, o Mickey D, que é o primeiro álbum dele, né? Com os Scorpions, Klaus Meine, o Pavel no baixo e o Rudolf Schenker na guitarra, né? E o nome das músicas aqui em cima e o símbolozinho dos Scorpions aqui embaixo, né? É um lançamento que é muito bom. Essas bandas antigas, assim, a gente sempre fica assim um pouco com o pé atrás, porque normalmente os álbuns mais recentes sempre comparamos com aqueles álbuns mais antigos, né, da fase áurea, mas esse álbum aqui ele remete muito à sonoridade dos Scorpions nos anos 80, aquela época áurea deles, né? Então é um álbum que eu recomendo para vocês. E é isso aí, Scorpions, Rock Believer. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa indicar esse vídeo e os outros daqui do canal para mais e mais pessoas. E não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal e durante a semana alguns shorts e algumas postagens do álbum em questão. Valeu!